ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, tá no ar mais um Teólogo de Quinta. Dessa vez com meu brother, meu parceiro Denis. E a gente vai falar de um assunto que faz jus ao nome do blog, né? Vamos falar de futebol. E vamos trocar uma ideia bastante produtiva ou não, né? Sobre futebol. Primeiramente, Denis, se apresente, quem você é, de onde você fala, o que te trouxe até aqui. Dá uma saudação inicial pra galera aí. Fala galera, boa noite. Meu nome é Denis. Vim aqui a convite do Jonathan Fernandes gravar esse podcast. E vamos ver aí o que vai rolar. É isso aí, Denis e eu iremos falar de futebol na questão gestão, na questão mudanças. Vamos falar do futebol mais a parte do que mesmo o futebol dentro de campo, né? E cara, eu conheço o Denis já há 2 anos, conheço o Denis há 2 anos, trabalha comigo na mesma empresa que eu, e a gente já trocou várias ideias, discordamos em vários assuntos em relação ao próprio futebol, mas somos amigos acima de tudo, né? Então, Denis, pra gente começar, pra gente tentar manter aqui um papo mais esclarecido, né? Pra começar, futebol hoje. Já vou começar logo polemizando. Futebol hoje. Qual o nível que você observa o futebol hoje? Nível nacional. Vamos começar aqui, brazucas primeiro. A nível brazucas, a nível brasileiro, como você observa o futebol hoje em dia? Tá bem jogado? Tá bem disputado? Como é que anda o regulamento, a arbitragem, enfim. No futebol no contexto geral, qual a sua observação? Cara, olhando o nosso cenário atual do futebol, de uma maneira geral, a gente vive uma crise, né? uma escassez de futebol. São poucas as equipes hoje que conseguem manter um futebol bem jogado. A gente pode citar aqui 3, 4 equipes na Série A que conseguem manter um futebol. E a questão de elenco, essas coisas, a gente vê aí que o nosso futebol brasileiro deu uma decaída. A gente não consegue ter grandes nomes de craques nas nossas equipes. A exemplo, a gente via um Santos de 2010 com Neymar, Ganso e companhia. Atualmente a equipe do Santos é praticamente um fracasso. E o cenário de arbitragem e gestão do futebol brasileiro, a gente tem que rever muita coisa e aprender com o futebol europeu. Isso que você falou é muito verdade, mas o que parece até uma contradição, né? O futebol brasileiro escasso de bons jogadores, de jogadores que façam render o futebol. E assim, cara, uma coisa que eu vou falar mais lá na frente, mas só pra gente já juntar o útil ao agradável, né? Eu observo que no futebol brasileiro a atenção o cenário que é construído é um cenário de exportação, né? É um cenário de exportação que fala? É exportação, né? Quando sai daqui e vai para outro lugar, exportação. Exportação. É de exportação. Você fabrica jogadores para jogar na Europa, né? Não há um cenário, uma formação para fazer com que eles joguem bem aqui, levem um time, sei lá, a um patamar diferenciado aqui, enfim. O que você acha em relação a isso deles? Cara, eu até concordo em partes essa questão de ir para o futebol europeu. Só que eu vou colocar aqui um ponto de vista, meu ponto de vista. Antigamente, até 2008, por aí, você via o cara saindo do Brasil já maduro, né? Já era um atleta formado, 22, 24 anos. Hoje, atualmente, o moleque da base, ele tá ali 15, 16 anos, o time europeu já comprou o passe dele. Então assim, o cara chega na Europa, moleque ainda,
não desenvolveu um futebol ainda, e aí já vai ter que mostrar um resultado que não condiz com o valor que foi pago nele, entendeu? A gente vê aí exemplo do Vinícius Júnior, tava bem aqui no Brasil, disputando Libertadores e tal, foi pro Real Madrid, beleza, time campeão, Liga dos Campeões, um elenco foda, mas aí o cara vai pro Real Madrid B, ou seja, eu não vejo ponto positivo na carreira dele, eu vejo que ele vai ganhar bem, só isso, mas seria muito melhor para ele ter ficado aqui, disputado Libertadores, talvez seria até mais vantajoso para ele, iria agregar mais na carreira dele, né? Então assim, o que a gente vê hoje é muito moleque hoje saindo cedo do Brasil para ir jogar um futebol europeu e acaba nem dando certo e acaba voltando. Não, é exatamente isso. O ponto que eu quis dizer foi esse. Talvez a gente tenha um nível de futebol tão feijão com arroz aqui, e quando eu falo feijão com arroz, eu falo que é aquele futebol de gol. Se saiu gol, ótimo. Se não saiu, não tá bem. O time tá ruim, né? Eu vejo isso, o time que eu torço, é líder do Campeonato Brasileiro atualmente, no momento que a gente tá gravando esse podcast aqui. Enfim, eu vejo por parte até dos torcedores do time que eu torço, entendeu? Se meu time empata, pelo menos, ou perde um jogo ou outro, mas continua numa boa posição na tabela, o torcedor já xinga, já diz que não presta, já diz que fulano não... Enfim, é muita coisa do brasileiro, sabe? Essa coisa de trabalhar com o resultado. Eu acompanho basquete, acompanho também o futebol. E eu passei um tempão sem acompanhar o futebol, por conta que eu via mais beleza no basquete. E o futebol tava muito chato de ser acompanhado. Quando eu falo esse tempo, eu falo temporada de 2012... em 2013 até 2016 eu fiquei offline de futebol. Se me perguntar alguma coisa dessa época, eu tô desligado. E assim, nessa questão, entendeu? Acompanhar de fazer de que 20 caras do Brasil, apenas um vai ser o Vinícius Júnior da vida, um vai ser um Neymar da vida, um vai ser um Ronaldinho Gaúcho da vida. E sendo que a gente tem uma fábrica, entendeu? A gente tem uma fábrica enorme, inesgotável de talentos, só que a gente precisa formar esses talentos, entendeu? Essa observação do Vinícius Júnior, ela fez a calhar nessa discussão aqui, porque o futebol brasileiro é esse futebol feijão com arroz, é um futebol de fazer para cumprir a tabela, para cumprir os resultados. Se vier um olheiro, ela vai abraçar a oportunidade. Com certeza, né? É esse ponto aí que eu quis tocar também, né? Mas o futebol hoje ele tá escasso mesmo, e perde justamente por essa questão dos caras saírem cedo do nosso país, né? Então o cara mal jogou aqui, mal rendeu, já foi embora. E aí tipo, quando volta da Europa já não volta essas coisas e já volta para aposentar, sei lá, final de carreira. A gente tá vendo muito isso, o cara voltando da Europa, entendeu? A exemplo, a gente vê aí um Diego Ribas que tá jogando em alto nível, mas é uma raridade você ver um cara que passa anos na Europa, volta pra cá e consegue jogar em alto nível. É isso mesmo. E ainda sobre essa questão de ir para a Europa cedo, tem jogadores que até vêm para salvar o clube aqui, né, do Brasil, como o Hernandes, por exemplo, ano passado, né, veio para São Paulo para livrar o time do rebaixamento e depois voltou de novo para fora, né, porque por jogar lá fora, o nível de futebol é mais acima do brasileiro, né, e cara, isso é muito complexo. Eu estaria um podcast para falar só disso, mas já que a gente falou de futebol brasileiro, vamos falar agora de futebol nível europeu. Como você enxerga o futebol europeu atualmente? Já vamos fazer um link, né? O futebol europeu e também o futebol asiático, né? Que China, Japão, todo mundo indo pra lá também. Como você enxerga esse cenário atual do futebol internacional? Cara, o futebol atualmente, o futebol europeu, a gente percebe que deu uma
uma equilibrada, e ao mesmo tempo a gente vê o declínio de grandes equipes, né? A gente vê exemplo aí um Manchester United, um Milan. Quem foi o Milan de Kaká, né? Quem foi o Manchester United de Cristiano Ronaldo? E a gente vê outras equipes não tão tradicionais, vamos dizer assim, entre aspas, com uma evolução, que está ali brigando por título. A gente vê um Leicester que foi campeão do campeonato inglês recentemente. A gente vê um Borussia Dortmund que briga ali, está na parte de cima do campeonato alemão. E falando do futebol asiático, é um futebol que tem crescido ao longo do tempo, né? A gente vê que os caras investiram pesado, estão gastando muito aí na janela de transferência. A gente vê lá, exemplo, o time do Xangai, tem 4 ou 5 brasileiros, se eu não me engano. E tem cara lá que era maestro no Chelsea, né? O Oscar. A gente vê o Hulk também, que foi uma das maiores transferências do futebol europeu. Então, assim, é um futebol que tem tudo para crescer, e se desse espaço, eu acho que essas equipes iriam brigar ali por título na Liga dos Campeões, né? Mas infelizmente eles não participam. Cara, eu diria, eu ia além, né? Se colocasse essas equipes asiáticas aí no Mundial de Clubes. Eu já acho que esse novo formato de Mundial de Clubes da FIFA já tem alguma coisa a ver com isso aí, né? Com o crescimento do futebol asiático também. Mas assim, cara, voltando aqui um pouco pro contexto de Brasil, eu já tentei dar certo no futebol. Já joguei profissionalmente, entre aspas, né? Profissionalmente, assim, joguei em um clube que tinha um time principal, profissional, né? Tinha umas categorias de base, sub-18, sub-15. Eu era do sub-15. E eu sei como funciona a base de uma equipe. E sei que daria para chegar muito longe se houvesse o investimento necessário para uma base de futebol. Isso que a gente está falando do Vinícius Júnior, que vai ser uma pauta enorme aqui pra gente falar, tem muito a ver com essa coisa da base, né, mano? A gente vê que a base das equipes, né, no futebol hoje, elas não são tão valorizadas assim. Você pega um jogador, se ele joga bem, se ele marca gol, por trás profissional, vai treinar aqui, vai ficar no banco. Enfim, são poucos os times que eu vejo investindo na base atualmente. O Santos era um exemplo macro e máximo, né, de investimento na base no tempo do Ganso, Neymar e companhia. E agora o São Paulo tem se destacado muito por investir na base também, e outras equipes por aí. Mas é raro, não é algo que todas as equipes fazem, entendeu? A gente vê equipes hoje que já tem, sei lá, 6 atacantes no elenco e tá contratando mais atacante, entendeu? Tipo, sabe Deus por quê esse número volumoso. Então, o futebol brasileiro, ele, de certa forma, eu posso estar falando besteira, posso estar falando bobagem aqui, minha área é teologia, minha área também é futebol, mas enfim, posso estar falando besteira, mas o que, ao meu ver, o que me dá a entender é que o futebol brasileiro, ele realmente ele caiu de nível. Ele não é mais aquele futebol bonito de se jogar, não é um futebol mais bonito de se assistir. O futebol de hoje é aquele feijão com arroz, marcou gol, tá bonito, mitou no cartola, tá legal, né? É o futebol cartola, não é mais aquele futebol da ginga, né? Da ginga da época do Pelé. Não sei, Denis, você acha que eu tô falando besteira, que eu tô certo? Não, mano, concordo. É a mais pura verdade, né? Nossa categoria de base hoje é muito desvalorizada. Muito difícil você ver um clube investir na sua categoria de base. Eu acho que a gente hoje produz mais craques juvenil por conta da naturalidade, do dom, do talento daquele indivíduo nascer com aquele talento ali, do que investimento, né?
Você vê exemplo aí um clube europeu como os alemães. Os caras revelaram grandes talentos agora, tipo o Götze, o Reus, tudo jogador de seleção. E os caras foram campeões em 2014. Mas esses caras veio da base, o investimento foi pesado, foi um investimento para ter um retorno a longo prazo. E aqui a gente não vê isso, né? Então o futebol acaba meio que perdendo por isso. A gente só consegue hoje lançar novos jogadores por conta que o brasileiro já nasce com isso. Já é dele o futebol, já é como o samba no Rio de Janeiro, entendeu? Já nasce com ele. Então, se houvesse mais investimento, se a gente tivesse mais recursos e acreditasse na nossa base, talvez o nosso cenário seria outro. Mas eu concordo com vocês aí. O que há certo sentido, né? Se tornou como um elemento pejorativo. Quando alguém fala que o Brasil é o país do futebol, né? Letras de músicas, letras de rap fazem músicas protestando, é o país do penta, como algo negativo. Sendo que não, mano. Sendo que ser o país do futebol deveria ser algo positivo, deveria ser um elogio ao nosso país, deveria ser um elogio. Porém, não é mais, né? Deixou de ser. Porque até o futebol virou algo corrupto, né? Corruptível sempre foi, né? Mas virou algo corrupto, virou algo sujo, virou algo que a meritocracia não é mais o elemento predominante. O que importa é você ser bonitinho, o que importa é você fazer gols. E gol, mano, sendo bem sincero, eu sou bem conservador em relação a isso. Gol é importante. Gol é o momento macro do futebol. Mas, cara, só fazer gol não é o bastante, não é o suficiente, entendeu? Só fazer gol torna o futebol um esporte cansado, sabe? Um esporte que você tem trabalho pra digerir aquilo. Mano, basquete, pra quem acompanha basquete, eu acompanho basquete, eu acompanho futebol americano, sabe que são esportes que demoram muito. Que o futebol são 90 minutos, mas beleza, entre 45 ali, direto. Basquete não, basquete tem pausas, enfim. O futebol americano demora mais ainda. Mas são esportes que é lindo de ver, sabe? Cada jogada muda um elemento do jogo, muda um fator ali do jogo. E uma coisa, mano, que tem nos Estados Unidos, que eu queria muito que estivesse aqui, é o tal do draft, né? Nos Estados Unidos tem um draft que nada mais é do que uma pré-seleção de jogadores da universidade, né? Então são da universidade que jogam numa franquia de um time, né? Na universidade, e os times vão lá e tem que selecionar. Na NBA, por exemplo, é regra. O time tem que ter, se eu não me engano, são 2 ou 3 jogadores no time principal que vieram do draft, que vieram da base, né? E aqui no Brasil não tem isso, né? Deveria ter. Não, com certeza, né? Acho que seria muito positivo, tanto pro futebol quanto para quem quer ingressar, quem quer construir uma carreira no futebol. Acho que tem muito talento desperdiçado por aí porque não teve oportunidade, né? Não só no futebol, mas em outras áreas também. E se tratando da questão da música, né? É uma música do Rodolfo Vieira, que é do Jiu-Jitsu, né? Que fala assim, ela relata: no país do futebol eu nasci pro BJJ, que é o Brazilian Jiu-Jitsu. E continuando a música diz assim: me desculpa aí Pelé, mas Rodolfo aqui que é rei. Então isso aí a gente já vê que não é de hoje e não é só no futebol, né? Outros esportes também, assim, a gente pega exemplo como o futebol, mas a gente também tem que investir em outros esportes. Então, a gente tivesse uma oportunidade como essa aí de ingressar na faculdade e ter a oportunidade de jogar, acho que seria uma opção viável, tanto para quem quer ingressar quanto pro futebol. E é isso aí. Vou me dispensar aqui do podcast por hoje.
Valeu aí pelo convite. Então é isso aí. Essa foi a primeira parte, né, do podcast. A gente vai voltar numa segunda oportunidade, o Denis e eu, para continuarmos falando disso, da gestão, no futebol e outras questões, beleza? Voltamos na próxima oportunidade. Para esse podcast não ficar muito grande, a gente vai dividir eles em algumas partes, beleza? Então, galera, até a próxima. Obrigadão. Tamo junto.